Boa tarde a todos. Antes de mais nada, um disclosure. Esse evento vai estar sendo gravado. Gostaríamos de saber se alguém discorda disso. Então é importante deixar isso claro. Bom, André, onde é que eu carrego para gravar? Já está? Não. Tá? Então tá, desculpa. bom, é um prazer estar com todos aqui hoje para essa apresentação aqui da Porto Business School e do nosso programa de gestão de risco de fraudes e compliance. É a nossa quarta versão que vai acontecer em julho de 2025. E a gente vai ter um conjunto de pessoas aqui. Estou vendo, inclusive, que a Mariana Schaffman, coordenadora adjunta do NICE, também está aqui. Então, sejam bem-vindos e vamos ter um período aí de algumas horas cheio, onde a gente vai ter a apresentação do programa, etc. Então, estamos muito motivados aí para realizar mais essa turma, agora com a possibilidade de receber participantes formados em gestão de riscos, fraudes e compliance de fora da FIA também. E vamos falar sobre tudo isso, falando com o professor Edgar, a Savana, responsável pelas relações internacionais, e, por fim, o professor Marcelo Zenkner, falando da experiência dele com Portugal, a professora Cláudia, também coordenadora, diretora do programa de gestão de riscos de compliance da FIA. Então, é um prazer e eu vou passar a palavra para a Savana, que vai falar um pouco mais da escola e assim por diante. Então, sejam bem-vindos e vamos continuar. Savana, é um prazer. Obrigada, professor Fernando. Eu queria só, se vocês puderem confirmar, nos escutam bem, estão a ver bem nossa tela, tudo a correr bem? Então, gostaria de dar as minhas boas-vindas a todos vocês, com um imenso prazer que recebemos o professor Fernando aqui. Essa parceria com a FIA é uma parceria que vem de longas datas, e nós ficamos muito contentes em fazer parte e estar idealizando novamente esse projeto junto com vocês, das pós-graduações aí do Brasil. Eu vou passar um pequeno vídeo, 1 minutinho e meio, só para vocês conhecerem um pouco da Porto Business School. Essa foto que vocês veem aí no background é foto do nosso prédio, é a nossa foto de entrada da escola. E deixamos isso para vocês conhecerem a escola. Entre outras coisas, eu vou falar com vocês 10 a 15 minutos no máximo. Vou apresentar um pouco do que é Portugal. Eu sou brasileira do Recife, mas já estou aqui em Portugal há 8 anos. Vou contar um pouquinho para vocês sobre o que a Porto Business School tem para oferecer, quais são as nossas mais-valias. Eu acho que a FIA vocês conhecem muito bem, já optaram por essa escola, que é uma escola de muito renome no Brasil, e aqui em Portugal temos a Porto Business School. Então, eu vos convido rapidamente a apreciar o vídeo aqui comigo. So these events are very important to integrate international students to come to Porto Business School. The next step is to put them together with the Portuguese students that we have so that we can enjoy a much more intercultural environment. Everyone is so nice and the event is so cool, and we got all together meeting people from different nationalities. So it's just being very perfect. I'm very glad I'm here. Today, for the welcoming of our international students, we prepared a Portuguese food workshop because we know that in Portugal, food brings people together. And that's exactly what we want to do, to bring our students together. Well, today has been an awesome day, and being with these guys was awesome experience. Talking to people from so many countries brings a lot of happiness. Great day. Thank you. Pronto, no nutshell, isso são os eventos que nós promovemos aos nossos alunos internacionais que vêm ficar aqui na escola normalmente entre 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Eu deixei só aqui rapidamente os meus contatos aqui embaixo, um pouquinho de quem eu sou, para que vocês possam me conhecer também. Então aqui hoje em dia sou a diretora da área internacional da escola, tanto na parte de negócios quanto de relações internacionais, parcerias, e com muito orgulho tenho feito isso já aqui há 6 anos na PBS. Então, só para vocês conhecerem também o resto do time da área internacional. Nós temos a
a Inês, que começou agora há pouco com a gente como estagiária, a Sandra, que vocês vão conhecer durante essa apresentação também, e a Mariana, que está na esquerda e também faz parte do time. Eu vou perguntar rapidamente, eu sei que a maioria das pessoas está com a câmera ligada, mas se puderem mandar aí um sinal de fumaça. Quantos de vocês já conhecem Portugal? Ou levantem a mão, ou faça aí, põe um fiche. Então, algumas pessoas já conhecem, tu vai ver aqui algumas câmeras pop-up, ótimo. Excelente. Então, Portugal é um país maravilhoso, que nos deu a nossa língua, além de outras coisas no Brasil, mas que está numa ascensão muito grande em termos de qualidade de vida, da quantidade de pessoas que nos visitam, em termos do que é oferecido de oportunidades de trabalho, de networking. Então, Portugal tem sido e tem crescido como uma grande potência na Europa. Algumas pessoas que Savana recebemos um grupo do Brasil e um dos que chegou disse a mim: Savana, eu pensava em Portugal de 15 anos atrás. Quem veio a Portugal 15 anos atrás e veio hoje se depara com um país completamente modernizado, e eu vou falar um pouco mais sobre isso com vocês nessa apresentação, além de falar da Porto Business School. Então, além de belezas naturais, o que é que a gente tem? A gente tem muita cultura, cultural experiences. Minha apresentação está em inglês, a maioria dos cursos que nós entregamos aqui na PBS é em inglês, então a gente incentiva todo mundo aí do Brasil a estar sempre com o inglês na ponta da língua. É super útil não só para Portugal, para o resto do mundo também. Então, que vocês podem ver, por exemplo, o que a gente mostrou ali no vídeo era o Portuguese Food Workshop. Então, a gente vai com um grupo de pessoas que a gente pretende levar vocês também para cozinhar comida portuguesa, a entrada, o prato principal e a sobremesa, e isso é feito de forma coletiva com o chefe de cozinha e termina em grandes jantares e momentos de reflexão, de amizade. As visitas guiadas pelo Douro, que é um rio maravilhoso que permeia aqui o norte de Portugal. Temos aqui o distrito que se chama World of Wine, que é o UAU, um distrito enorme, são 9 museus e muitas coisas acontecendo do lado da cidade do lado, que é Vila Nova de Gaia, que é a mesma distância de uma ponte, como vocês podem ver na foto do meio. Outro exemplo são os walking tours, há também os light shows que estão ocorrendo pela cidade em vários lugares, mas o Clérigos é um dos melhores light shows, e também a World of Discoveries, que fala um pouco sobre Portugal e as navegações e as descobertas pelo mundo. Em termos de acomodação, eu vou entrar na parte burocrática, falar um pouco para vocês, porque muitas das pessoas que vêm nesse evento, pode ser das preocupações, ser o hotel, onde é que vai se alojar. Então, nós temos boas opções ao redor da Porto Business School, muitas delas com parcerias, então a gente consegue valores bem atrativos para vocês. Por exemplo, aqui só passando rapidamente, o Move Hotel, a gente consegue mais ou menos a 70 euros a noite com pequeno almoço incluso, com café da manhã. Um outro hotel também, que é muito bem localizado aqui perto, oferece a um preço também muito similar, um pouquinho mais distante, mas muito fácil. O Four Points by Sheraton, se estiverem procurando uma coisa melhor, ou às vezes vem alguém da família passar o fim de semana, podem também passar juntos por aí. O que a gente tem mais aqui? Outro, Phoenix Porto, que também é do mesmo grupo. Enfim, Ipanema Park. Esses são alguns dos exemplos de hotéis que temos e que podemos oferecer a vocês, além das acomodações para estudantes, que tem crescido imenso no país. Nós temos muitas parcerias com essas acomodações, e os meses de junho, julho e agosto, normalmente, são os meses que estão vazios esses lugares. Então, dá para a gente falar em monthly rate, né? Então, vou passar um mês no Porto, 3 semanas de aula, e conseguimos ajudar vocês a conseguir bons preços com os parceiros. A cidade do Porto em si, que é onde eu vivo, e desde o dia que pus aqui os pés 8 anos atrás, nunca mais quis me mudar. Diferente de Lisboa, que é a capital, que é muito maior, e eu sempre digo que há muito barulho quando vou a Lisboa, a cidade do Porto consegue manter ainda 3 grandes pilares que eu acho que é muito interessante para qualquer estudante, para qualquer executivo. É uma cidade que ela é completa porque ela tem uma parte cultural muito forte, que é mantida, existe um desenvolvimento turístico, mas é mantida uma parte cultural. Cosmopolita, então nós temos teatros e cinemas e concertos aqui, shows de várias espécies, inclusive de muitos artistas brasileiros, mas é uma cidade histórica, há muita história em Portugal. Aqui as coisas, quando são renovadas, diferente de muitos lugares no Brasil, não se derruba e se constrói um novo. Aqui a gente tenta manter as fachadas, os azulejos, a cultura que é tão rica e tão bonita nesse país. Um pouquinho do Porto, então Porto é a terceira cidade da Europa, é conhecida a terceira cidade da Europa que mais tem livros de inglês. Então eu fiquei muito bem impressionada quando é que cheguei com a quantidade de pessoas que falam inglês em Portugal.
E isso é uma coisa que é um atrativo para empresas grandes, como BMW, como a gente tem aqui a Bosch e outras grandes empresas. Por quê? Porque existem pessoas que falam inglês muito bem, foreign investment na cidade, digital nomads, uma população agregada aqui ao redor de 1,7 milhões de pessoas, que para quem vive em São Paulo, muitas vezes é uma cidade, é um bairro do país, mas é uma população grande para Portugal, então isso traz uma economia muito grande ao redor. O que é que nós temos aqui? Nós somos, com muito orgulho, parte da Universidade do Porto. Então, a Universidade do Porto, gosto de dizer, que foi onde eu fiz o meu MBA aqui na Porto Business School, é a melhor universidade de Portugal, é uma universidade que tem um alto nível de pesquisa acadêmica, de pesquisa aplicada a empresas, nossos centros de engenharia são de altíssimo valor, então sempre está no top rank nas universidades do mundo, é um lugar belíssimo também, a reitoria que estava ali, mas a PBS, ela está no meio disso, nós somos a Escola de Negócios da Universidade do Porto, e nós focamos em 4 grandes áreas, que são os indivíduos, a academia, a sociedade e as empresas. Eu vou mostrar a vocês daqui a pouquinho a lista de empresas que compõem a Porto Business School, que é um dos nossos maiores ativos. Então, quando vocês aqui estiverem conosco, vão ter acesso a networking e conhecer pessoas de várias empresas em Portugal. Não significa que precisam mudar para cá, mas às vezes podem fazer negócio com essas pessoas que conhecem aqui. Isso é uma grande mais-valia que eu escutei muito dos alunos que tiveram na última turma, que foi 2019, a última turma de Fraud e Compliance que teve aqui. E muita gente disse, olha, não tenho interesse em mudar a Portugal, mas o que eu conheci aqui me ajudou a abrir portas para as coisas que eu faço no Brasil. E eu deixo aí, então, para vocês essa informação. Todas essas empresas que vocês veem embaixo, que são empresas multinacionais, há empresas locais também, a Prefeitura do Porto, a cidade do Porto, por exemplo, elas fazem parte do nosso membro, do nosso conselho. Então, a PBS é metade da Universidade do Porto, todos o nosso rigor acadêmico, os nossos créditos educativos são da Universidade do Porto, mas somos também compostos por 40 empresas, que são o nosso board, é para quem, de fato, responde à nossa direção em termos estratégicos, de budget, de alocação de recursos. Então, essas empresas fazem parte, nós fomos fundados 35 anos atrás, aqui em Portugal. Somos uma non-profit, quer dizer, não temos lucro na nossa veia. Sim, somos 100% responsáveis pelos nossos incomes, pelo dinheiro que fazemos, mas não temos a intenção de pagar shares, dividendos para nenhum stakeholder, shareholder. É para reinvestir na escola. Então, trabalhamos com MBAs, pós-graduações, cursos abertos, cursos para empresas, assim como a FIA faz bastante, a PBS tem essa particularidade com a FIA, por exemplo, que é fazer cursos para a empresa, o que nos obriga academicamente a estar com os melhores professores do mundo. Então, quando um professor, um diretor, que vocês vão conhecer daqui a pouco o vosso, quando ele está desenhando um programa, ele tem que desenhar esse programa mantendo em mente os melhores experts das áreas que vão ensinar. Então, muitos dos professores são practitioners, são pessoas que estão no campo a praticar e que também trabalham como professores. Isto é uma grande mais-valia da PBS e de outras escolas de negócio do mundo, como a FIA, por exemplo, que também pratica esse modelo em muitas situações. Um pouquinho mais sobre a PBS, então nós temos por volta de 20 salas, umas desse tamanho que estamos aqui, que sentam por volta de 25 pessoas, mas há salas para 270 pessoas. O prédio é um prédio completamente sustentável, há reaproveitamento da água, nós temos energia solar no prédio, só para vocês conhecerem um pouco. É um espaço 24 horas por dia aberto, então os alunos têm acesso à escola o tempo inteiro, um lugar muito seguro, muita luz natural. Nossa cantina oferece refeições maravilhosas, excelente lugar para um cafezinho, para um coffee break, mas também para almoços e, inclusive, de reuniões de negócio. Fotos um pouquinho do que eu vinha falando, para vocês conhecerem. Auditório, temos uma horta urbana, que é a maior horta urbana do país. Portugal tem proporções muito menores do que o Brasil, mas para a gente é muito orgulho ter uma horta tão ativa aqui no nosso telhado. Já estou mesmo a concluir. Gostaria de que vocês soubessem também que nós temos acreditações internacionais, então somos uma de 2 escolas em Portugal que tem as 3 acreditações internacionais para escolas de negócio e que estamos em alguns rankings pelo mundo, como por exemplo o Financial Times, o QS, e entre outros.
Aqui estão as nossas acreditações, enfim. Temos aqui uma área muito forte de Career Services, uma área de Faculty Strategy, que é um pouco do que eu falei sobre a escolha de professores experts para os cursos que entregamos. Temos que buscar os melhores, porque senão os nossos clientes não retornam. Então, acho que o fato de nós já estamos falando de 4, 5 edições com a FIA, significa que a nossa entrega tem sido muito positiva, e eu acho que isso também se deve à qualidade altíssima dos nossos professores aqui da casa. Deixo aqui a nossa intenção de sempre criar um impacto positivo. Nós trabalhamos todos os nossos cursos, eu estava a contar o professor Fernando na hora do almoço e o professor Edgar, que na PBS, uma das nossas missões é ter em todos os nossos cursos áreas distintas como Artificial Intelligence, como sustentabilidade, liderança. Então, apesar de serem cursos às vezes muito específicos, essas matérias, esses assuntos, eles permeiam todas as nossas entregas, e eu quero que vocês esperem nada menos do que isso da nossa parte. Então, nossa intenção é criar aqui com vocês um momento de parceria, onde vocês vêm para cá para estudar. Há um teor acadêmico altíssimo, a gente acredita muito nesse valor, é a nossa grande base. O professor Edgar vai falar daqui a pouco, como diretor do programa, o que é que está bolando aí para vocês. Mas também queremos garantir que vamos tratar vocês de uma maneira muito boa, que vocês podem esperar uma boa recepção, que vão estar integrados com os nossos alunos a eventos que acontecem quando vocês aqui estão e serão convidados. Há uma coisa muito rica que é o nosso programa, ele não é apenas acadêmico. Nós vamos visitar empresas que trabalham. Como é que será que as empresas aplicam este determinado assunto de cybersecurity, por exemplo, no dia a dia delas? Então, a gente aprende sobre ela de manhã ou à tarde e no outro dia vai numa empresa e faz a pergunta direto. Olha, qual é o case que vocês usam aqui? E isso também é muito rico em termos de aprendizagem. Nós não achamos só que aprendizagem. Acredito que vocês concordem, é só estar sentado numa sala de aula. Muitas vezes é o mundo que ensina melhor para a gente e ver casos práticos. Podem contar com isso. Vão ter também momentos de atividade. Contem com o nosso apoio para questões de alojamento. A decisão é sempre vossa, mas nós podemos dar opções e mostrar aos nossos parceiros. Eu vou estar por aqui até o final dessa apresentação. Vocês têm meu contato, o professor Fernando, a Cláudia também podem passar meu contato para quem tiver qualquer dúvida específica. Mas eu vos garanto que a PBS está de portas abertas e do que depender da gente, nós vamos fazer o melhor para receber vocês. Tá bem? Eu vou então chamar agora e vou apresentar o diretor do programa, que tenho muito prazer, muita satisfação de trabalhar com ele. Já trabalhei com o pai dele em outros momentos. É o professor Edgar, por favor. Edgar Pimenta. Temos trabalhado nos últimos meses juntos. Edgar, deixo com você aqui a apresentação. Eu acho que vou te deixar já. Já trocou para vocês, gente. Muito obrigada. Boa tarde. Qualquer coisa eu estou por aqui. Obrigada. Boa tarde, ou no vosso caso, bom dia a alguns. E mais uma vez, muito bem-vindos. Já passou. Pronto. Basicamente, eu vou fazer uma breve apresentação da pós-graduação em Leadership in Fraud Management, Risk and Compliance. Certo? Antes de fazer a apresentação mais da pós-graduação, explicar um bocadinho a história desta pós-graduação e como é que ela surgiu. Portanto, há talvez pouco mais de 15 anos, de facto, o meu pai, o professor Pimenta, resolveu lançar uma pós-graduação relacionada com os temas de gestão de fraude. Agora é um tema que todos nós ouvimos muito, os temas de gestão de fraude, corrupção, etc. Mas há 15 anos não era muito assim, era quase um bocado tabu falar de fraude e corrupção. E ele resolveu lançar uma pós-graduação. E para fazer isso, andou à procura de pessoas que trabalhavam em determinadas especificidades da fraude, seja lavagem de dinheiro, seja a parte de falsificação de documentos, etc, etc, a cibersegurança, onde eu acabei por também ser envolvido, e trouxe um conjunto de pessoas que se tornaram docentes nessa primeira pós-graduação, de várias backgrounds, ou seja, tínhamos docentes que eram profissionais em empresas, tínhamos docentes que eram académicos, estudiosos, e a junção de todo essa miscelânea de experiências e de conhecimentos fez com que fosse uma pós-graduação com muito sucesso, sobretudo quando era um tema completamente novo, como já disse,
e para além do sucesso que a pós-graduação teve, depois acabou por levar à criação do OBJEF, que é uma organização sem fins lucrativos, que é o Observatório de Economia e Gestão de Fraude, e que nasceu com um conjunto de professores dessa pós-graduação e que desde aí existe, já existe, foi criado há cerca de 12 anos, o OBJEF, tem atualmente mais de 100 membros, alguns inclusive do Brasil. E, portanto, foi a junção desses vários saberes que promoveu um bocadinho esta pós-graduação. Após a primeira edição, foram feitas várias edições nos anos a seguir, até que em 2015 fizemos a primeira edição em parceria com a FIA. Eu também estive envolvido nessa primeira edição. Acho que foi uma edição com muito sucesso. Lembro-me na altura, das partilhas que foram feitas em salas de aulas, porque muito das vantagens destas pós-graduações é todo o conhecimento que vocês podem levar da experiência de quem está a lecionar, mas também existe muita partilha em sala de aula e entre pessoas que enriquece todos nós, não só os docentes, como também os próprios alunos. Não é? E o facto de termos tido um conjunto, na altura, relativamente grande de alunos do Brasil, que nos trazia também uma realidade muito específica, não é? E, nomeadamente, em áreas de fraude, era engraçado, porque eu lembro de alguns exemplos que eram dados, por razões várias eu não vou partilhar aqui, mas de pequenas fraudes que existiam nos bancos e nas seguradoras no Brasil, que eram muito específicas da realidade brasileira, não é? E toda essa partilha tornou as coisas, obviamente, muito interessantes. Para além disso, como é costume nas pós-graduações, e também foi o caso nessas pós-graduações da FIA, muitos profissionais alavancaram as suas carreiras no âmbito dessa pós-graduação, não só pelo conhecimento que levaram para as suas empresas, como também pelo próprio networking que foram criando. Portanto, e é um bocadinho esta a história desta pós-graduação que agora estamos aqui a falar e que não surge, digamos assim, do nada, surgiu de um conjunto de circunstâncias e que agora é quase uma continuidade do sucesso. Não é? A pós-graduação, ao longo dos anos, foi sendo sempre adaptada, por vários motivos. Foi sendo adaptada porque o contexto mudava. Por exemplo, há vários anos atrás, e eu sei que depois também foi uma coisa que apareceu no Brasil, surgiu o Regulamento Geral de Proteção de Dados que tinha determinadas obrigatoriedades de compliance, certo? Que depois surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados também no Brasil. E, portanto, à medida que o contexto vai mudando, que a realidade vai mudando, a gente vai adaptando os conteúdos da pós-graduação para que se continuem pertinentes. O que implica também a mudança, às vezes, de alguns docentes, procurar docentes que sejam adequados para determinadas temáticas, não é? E depois também, como é prática comum, no final das pós-graduações há sempre uma avaliação feita pelos alunos e depois nós também tomamos em conta para perceber até que ponto determinadas temáticas são mais ou menos relevantes e tentar ir ajustando a pós-graduação. Acho que a razão para o sucesso desta pós-graduação no passado e até agora tem sido 3 pilares, e há aqui um 4º pilar que eu vou ali meter no ecossistema. O primeiro tem a ver com os docentes, vamos falar um bocadinho mais, mas sempre pessoas com experiência profissional nas suas áreas, diversos backgrounds, desde áreas jurídicas, desde as áreas matemáticas, desde as áreas sociológicas, as áreas tecnológicas, portanto um bocadinho de vários saberes, digamos assim. O programa, que tentamos sempre manter relevante e mais uma vez adaptado à realidade atual, e o ecossistema que já foi aqui falado, da própria PBS, as conexões com empresas que a PBS tem e o tal ponto que ele não está referido, mas que eu acho que é relevante, muitas vezes também a motivação, o interesse e a qualidade dos alunos, porque há muita partilha entre os alunos, alguns já no caso das edições que fizemos com a FIA, alguns já se conheciam do Brasil, mas aqui tiveram uma partilha maior, conheceram-se noutro contexto, e essa partilha é uma partilha que também é, obviamente, benéfica para todos.
Portanto, os docentes, nós tentamos sempre trazer um bocadinho uma mistura de profissionais que tenham a experiência prática, porque nós, uma escola, a gestão tem que ser uma componente muito prática, e isto é uma escola de gestão que também pretende dar-vos ferramentas para que vocês possam desenvolver-se a vocês próprios e desenvolver o vosso trabalho na vossa empresa. E, portanto, trazemos sempre gente das empresas com prática nos temas, que pode muitas vezes falar dos problemas, costumam dizer os bits e os bytes, as pequenas coisas que muitas vezes nas questões mais teóricas e conceptuais não aparecem, mas depois na implementação prática surgem e é preciso resolver. E é bom ter esses profissionais, certo? Mas é bom também ter o outro lado, não é? O lado universitário, o lado mais de investigação, onde muitas vezes está a tentar perceber os contextos e tentar perceber de uma forma mais, não queria dizer o termo, mas lá, teórica, tudo o que se vai passando, não é? E, portanto, há a junção dessas duas realidades que eu acho que torna a coisa muito mais interessante e coesa. Temos também pessoas, obviamente, doutorados, com muita experiência na matéria, e, para além da componente profissional e da componente académica, temos tido também sempre pessoas ligadas à investigação prática das coisas. Portanto, e temos contado nos vários anos com membros da nossa Polícia Judiciária que, obviamente, dentro dos limites daquilo que podem partilhar, obviamente, mas podem nos ajudar a perceber a realidade de quem investiga, a realidade de quem tem que lidar com estes problemas, não é? Muitos dos docentes também têm várias certificações internacionais, reconhecidas internacionalmente. Eu coloquei aqui especificamente a da ACFE, que é a Association of Certified Fraud Examiners, porque é a associação, digamos assim, internacional, que é uma associação americana, internacional, que agrega, digamos assim, uma certificação específica na gestão de fraude. A estrutura do programa, o conteúdo já vamos falar um pouco mais à frente, como eu disse, vai sendo sempre ajustado. A estrutura do programa é um programa intenso, não vos vou enganar, é um programa intenso. Só assim é que também conseguimos ter um conjunto de matérias que nos parecem interessantes. E, garantidamente, há sempre outras matérias que nós poderíamos meter no programa, mas tem que haver uma priorização e uma escolha face ao contexto. E aqui também, só para partilhar, a estruturação deste programa é alinhado também com o programa da FIA, para tentarmos complementar onde faz sentido e tentar evitar repetir aquilo que já foi dado, certo? Portanto, a estrutura do programa são 100 horas, distribuídas ao longo de 3 semanas, certo? As 100 horas não são 100 horas em sala de aula. O grande peso é, obviamente, em sala de aula, mas também vai contemplar visitas a empresas e criação de oportunidades de networking, certo? Está previsto acontecer de 30 de junho a 18 de julho, certo? E agora aproveito aqui também, na sequência do que a Savana estava a dizer da cidade do Porto, na noite de 23 para 24 de junho, para quem quiser vir uma semana antes, é o São João do Porto, que é, na minha opinião, a melhor festa popular do Portugal, e eu pessoalmente adoro o Porto, mas é a festa que eu mais gosto, em que toda a gente anda durante a noite toda na cidade a passear, a ouvir música, a comer. Portanto, é um ambiente muito próprio e que vale a pena ser visitável. Portanto, se quiserem vir uma semana mais cedo e aproveitar também para conhecer o tecido empresarial cá em Portugal e no Porto, nomeadamente, que está muito ativo, nomeadamente nas áreas tecnológicas, está mesmo muito ativo, podem aproveitar e juntar também essa oportunidade. Em termos de programa, o programa tem várias vertentes muito distintas, toca nos temas da inteligência artificial. É quase difícil não falar destes temas agora pela berra, porque estão muito é um hype grande, estão muito na berra, como a gente diz em Portugal, mas também porque são muito relevantes nos temas da fraude e da compliance, não só do lado de obrigações que se terão que ter no futuro. Aliás,
Ainda recentemente foi publicado o AI Act, não é? Artificial Intelligence Act cá na União Europeia. Portanto, há muita coisa a acontecer e é preciso ir acompanhando, e também como ferramenta e como ameaça. Portanto, a inteligência artificial aqui entra numa série de componentes extremamente interessantes. Depois a ética e desafios do whistleblowing. Portanto, como gerir o impacto da cultura de denúncia numa organização, e de alguns princípios éticos que é preciso ter em conta também neste contexto. A proteção do denunciante, mais uma vez, isto surge de uma adaptação da realidade do contexto onde vivemos, que é uma diretiva do whistleblowing que foi publicada na União Europeia, que obrigou os vários países a ter legislação de proteção do denunciante. Portanto, é um tema muito relevante e, sobretudo, impacta muita gente, porque na União Europeia, e em Portugal especificamente, empresas com mais de 50 colaboradores já têm que ter a proteção do denunciante, ou regras de proteção do denunciante implementadas. Cryptocurrencies, eu diria que antes da inteligência artificial, a cryptocurrency era o grande hype, não é? Agora já não é tão grande como era, mas ainda assim é sempre importante, e nos âmbitos de compliance, nos âmbitos de risco e nos âmbitos da fraude, traz imensos desafios, que é preciso perceber como podemos endereçar. A cibersegurança e a ciberfraude, aqui ligar dois temas que estão muito próximos, não é? E mais uma vez, a cryptocurrency e a inteligência artificial vêm aqui baralhar um bocadinho mais também toda esta gestão. Também muito importante fazer uma leitura cronológica da fraude no direito europeu e de compliance. Portanto, a Europa muitas vezes tende a estar na vanguarda de muita legislação neste âmbito. Há quem diga que se calhar legislação a mais, mas pronto, mas isso já agora é outra perspectiva. E, portanto, achamos também importante transmitir o conhecimento sobre qual é o sistema jurídico na União Europeia, o que é que estamos a falar e como é que pode ser implementado. Depois, uma cadeira de abordagem prática à gestão de riscos. Eu acho que a chave nesta cadeira é prática, não é? Portanto, existem muitas frameworks de gestão de risco, todas elas muito parecidas, todas elas um bocadinho diferentes, mas na prática o princípio é o mesmo. Agora, como é que implementamos numa empresa, não é? Porque não basta chegar lá com um conjunto de teoria e implementar. A fazê-lo em termos práticos tem desafios grandes e é um bocadinho por causa disso que esta cadeira é mais ligada a resolver estes desafios práticos. Depois o plano de detecção e prevenção da fraude, que está relacionado com a aplicação de uma metodologia para implementar numa empresa um plano de detecção e prevenção de fraude. E, por fim, a certificação em especialistas de fraude. Isto está muito ligado à certificação da ACFE. Esta pós-graduação não certifica, não dá a certificação, não podemos, é só a ACFE que faz essa certificação. Mas a ideia é explicar, com base no programa que vocês terão aqui, com base no conhecimento que também já trazem da formação que fazem no Brasil, como é que podem alavancar tudo isso e rapidamente tornarem-se também Certified Fraud Examiners da ACFE. Por fim, e só para terminar, um exemplo muito rápido do cronograma. Este não é o cronograma previsto, é um cronograma passado, só para vos mostrar que nós tentamos aqui também criar algum equilíbrio, apesar de ser um curso intenso. Começar, por exemplo, na terça-feira, permitir que vocês tenham uma segunda-feira, tentar que sexta-feira à tarde não haja formação, ou então às vezes segunda-feira de manhã, para também permitir aqui alguma liberdade para vocês também poderem usufruir um bocadinho de tudo que o Porto tem para oferecer. Relembro, este não é o cronograma, não quer dizer que seja assim, é só um cronograma exemplo e obviamente isto depois está sempre dependente da disponibilidade dos docentes. Mas é o que a gente tenta fazer, é criar aqui sempre algum tempo para vocês poderem ter um fim de semana um bocadinho mais extensos. E pronto, do meu lado está tudo. Passo agora a palavra à Sandra.
Boa tarde a todos, mais uma vez. Eu sou Sandra Fernandes, trabalho também na área internacional da PBS e estou muito entusiasmada em receber-vos aqui nesta jornada, já a pensar como é que vai ser aí o nosso final do mês de junho e julho, em ter aqui um grupo tão importante do Brasil. Na sequência do que já ouviram falar da nossa escola, dos nossos programas, das acreditações, agora com o professor Edgar Pimenta do Porto, aquilo que nós costumamos dizer que o Porto é uma nação, com muito a explorar, e agora também com todas as especificidades do programa que foram apresentadas pelo professor Edgar Pimenta, suponho que tenham questões, então tenho muito gosto agora de abrir aqui para perguntas e respostas, podem fazer no chat, ou também, se quiserem fazer oralmente, podem, peço só para levantarem a mão para nós irmos coordenando, está bem? Alguma questão? Alguma primeira questão para arrancarmos? Não sei se os nossos... Olha lá, Sandra, eu ia dizer isso. Eu não sei se nós fizemos um excelente É trabalho isso. e por isso não há perguntas, ou se a gente falou aqui e ninguém percebeu nada. Qualquer feedback a gente aceita aí do lado lá. Vi que o Rafael está aí, o Márcio, o Marcelo também. Se tiverem aí qualquer informação que queiram partilhar ou perguntar, a gente agradece. Já que vi que foram perguntando no chat do bom tempo, o bom tempo está assegurado, porque é o nosso período de verão, é tempo de praia, ainda dá para sair da PBS ou antes das aulas, eventualmente dar um mergulhinho, essa parte está assegurada. Pronto, também estou a ver aqui o chat, por enquanto não há questões. Também é como a Savana dizia há pouco, os nossos contactos estão disponíveis. Vocês também têm a Rosângela Cunha e a Andrés Oliveira da Silva, as nossas colegas da FIA, com quem muitos de vocês eu sei que já têm vindo a contactar, que vão seguir disponíveis ao longo do tempo para as perguntas e respostas. Só não se esqueçam, por favor, que há um timing, não é? Que é até 15 de dezembro, para se inscreverem, para no fundo sabermos que temos grupo e depois aí já é quando nós começamos a montar o calendário e eu sei que vocês estão ansiosos para ver, não é? Que depois se calhar tem aqui uma pequena viagenzinha que fazem pelo meio, algumas coisas que querem conhecer, para também vocês saberem, ok, se planejarem com o calendário que vão ter do programa e que outras coisas podem fazer na vossa estadia aqui. Isso é uma coisa que eu não toquei, Sandra, é um assunto que eu não toquei, mas a facilidade de viajar a partir do Porto é uma outra grande mais-valia, né? Nós temos aqui grandes empresas aéreas que chamamos de low cost, e às vezes você consegue passar um final de semana em Luxemburgo, ou em Viena, ou em Malta, ou na Inglaterra, muitas vezes menos de 100 euros, por exemplo. Então, esses 3 dias, ou um final de semana estendido, do qual o professor Edgar mencionava, foi muito utilizado pelos alunos do grupo de 2019, quando eu aqui estive, que foi o primeiro ano que eu acompanhei. As pessoas viajaram bastante, alguns traziam a família, teve gente que ficou aqui as 3 semanas ou as 4 semanas, e durante este processo as famílias vieram visitar, e aí junto com a família ia até Roma, passava 3, 4 dias, houve um grupo que foi a Marrakech, porque também há voos direto do Porto. Então, quem tem interesse em viajar, a conhecer um pouco mais além da cidade do Porto, eu aconselho que comecem a olhar também as passagens que ficam um pouquinho mais baratas saindo daqui. Quanto mais rápido comprarem, mais rápido vão ter mais rápido vão ter para comprar. Tá bem? Acho que sim, acho que estamos aí, não surgiu mais nenhuma pergunta. Não tem mais questões. Pronto, já disponibilizamos os nossos contactos. As apresentações que foram feitas também vão ser disponibilizadas pela Rosângela e pela Andresa. E não havendo questões de momento, eu tenho, estando já agora prestes a dar a palavra daqui a pouco, e é uma honra enorme termos o professor Marcelo Zenkner connosco, mas antes disso, eu gostaria de convidar a professora Cláudia Valente, que é a diretora do programa da FIA, de Gestão de Riscos de Fraude e Compliance, e que já esteve na Porto Business School, e que já fez este programa, portanto, é uma pessoa que também pode prestar o seu testemunho. Passo-lhe a palavra, professora Cláudia. Obrigada, Sandra querida. Estão me ouvindo? Muito bem. Então, tá joia. Olá, bom dia para os ouvintes do Brasil, boa tarde para os colegas de Portugal. É uma grande satisfação estar com vocês aqui no lançamento desse programa hoje, o qual eu já participei, como você comentou, né, na turma de 2019, e eu posso garantir que foi uma das melhores experiências que eu vivi.
não só unindo, né, um conteúdo muito rico em fraudes, riscos e compliance, mas também aliado ao turismo, né, numa das cidades mais gostosas da Europa. Para quem não conhece, o Porto é uma cidade encantadora, né, seja por seu povo extremamente cordial, as pessoas na rua, elas param para ajudar, quando a gente está com o celular procurando, está com mapa, elas oferecem ajuda, realmente a gente ficou muito bem impressionado, né, com essa cordialidade dos portugueses, seja pela comida e pelo vinho, né, que merece um destaque especial. Eu fiquei viciada em pastel de nata e vinho do Porto. Eu tive uma depressão quando eu voltei para cá. Imagine 3 semanas comendo e bebendo muito bem, né? E um preço muito justo, a um preço muito justo. Então, eu fiquei mal acostumada, né? Eu levei um tempo para me acostumar de novo aqui. Bom, eu sou suspeita porque um dos meus valores motivacionais é o conhecimento. Então, sempre que eu posso, eu faço intercâmbios, né? Costumo dizer aos alunos que um programa internacional, ele é muito maior do que o seu conteúdo. A experiência que a gente vive, ela é muito mais marcante e válida para nossas vidas, né? O networking, uma cultura nova, sabores diferentes, tudo isso contribui de forma significativa para as nossas crenças e para nossas decisões futuras. Então, para quem conhece um pouco de neurociência, saberão, né, o quão importante tais experiências agregam às nossas vidas. E como eu comentei, eu tive a experiência de cursar a extensão do MBA na Porto Business School, junto com outros colegas, que eu posso citar os nomes. Eu estou vendo até um colega aqui, né, profissionais que se destacaram no mercado brasileiro e internacional. O Fábio esteve comigo e, felizmente, né, conseguiu voltar para o Brasil e ter uma promoção muito significativa na carreira. Outros colegas que me vêm à cabeça nesse momento, uma das nossas professoras queridas, a Fábia Cunha, diretora hoje, né, atualmente diretora de compliance do Grupo Accor. Ela foi promovida para uma posição global e ela sempre comenta que essa experiência foi muito significativa, né, no encontro com colegas da Accor lá na França, com colegas de outros lugares da Europa. Outra colega que eu lembro, a Denise da Danone, ela foi convidada para trabalhar na matriz da França, então hoje ela trabalha lá na Danone na França. Outro colega muito especial que agregou muito valor à nossa turma, né? Era um dos próximos, colegas muito próximos à minha turma, que é o Rubens Lima, que era vice-presidente da Ipsen aqui no Brasil, uma farmacêutica, e no ano seguinte ele foi promovido a head de uma unidade de negócios da empresa na Inglaterra, e está lá até hoje, né? Então, dentre outros até que eu não me lembro agora, mas é muito bom compartilhar com vocês que, felizmente, nós temos ex-alunos desse programa com histórico de muito sucesso profissional e pessoal. É uma coisa que nos orgulha muito. Bom, além da satisfação de eu estar lançando mais uma edição desse programa, estar junto com vocês aqui, eu tenho uma outra enorme satisfação em contar com o professor Marcelo Zenkner aqui com a gente nesse encontro, já que foi o professor Marcelo quem me incentivou a cursar esse programa. Então, dividindo um pouquinho desse contexto com vocês, quando eu comecei o MBA em 2018, eu tinha a intenção em cursar a extensão internacional. Foi um dos motivos que me fez contratar o programa com a FIA, escolher a FIA. Mas ao longo do curso eu acabei desanimando e acabei desistindo, né? A gente estava num período muito intenso ainda de Lava Jato no Brasil, né? De contexto de Lava Jato, com muitas investigações, eu estava trabalhando intensamente, e eu achava, por algum motivo, que o Brasil tinha um pouco mais de experiência em compliance do que Portugal. E eu achei que não poderia agregar tanto na minha vida. Mas o que aconteceu? Um mês antes da viagem, um mês antes, eu não ia fazer. O programa já estava fechado. O professor Marcelo lançou o livro dele, que foi objeto da tese de doutorado dele na Universidade Nova de Lisboa, em Portugal, onde ele abordou a integridade governamental e corporativa, fazendo uma comparação entre o Brasil e Portugal. Bom, eu fui ao lançamento do livro, comentei com o professor Marcelo sobre a opção da extensão do curso na Porto, que eu estava fazendo MBA, mas eu disse que eu não iria, porque eu não estava muito confiante quanto ao valor agregado do curso lá em Portugal, aí em Portugal. E ele me deu vários exemplos, né, que me convenceram que seria uma excelente experiência e seria muito válida, em especial para atuar no Brasil frente a diversos desafios que a gente tinha naquele momento com empresas multinacionais. Bom, eu não tive dúvida, o livro dele, né, era um exemplo que eu podia, né, de fato seguir, de uma experiência muito rica de pesquisa que ele fez. Então eu fui, amei, não imaginava que seria tão bom, né? Foi extraordinária, não foi só boa, mas foi extraordinária, uma experiência que eu guardo até hoje, né, com excelentes momentos que tivemos. E aí, por esse motivo, né, por ele ter me incentivado, surgiu a oportunidade hoje de eu convidar ele para estar com a gente.
e poder falar um pouco do estudo, né, tão valioso que ele trouxe para a gente no Brasil. Então, Marcelo Zenkner, é um prazer contar com você nesse encontro. Fique à vontade para nos brindar com a sua palestra. Obrigada novamente e espero encontrar vocês aí da turma, né? Ainda não sei se vou estar com vocês lá em 2025 no Porto, mas com certeza será uma turma, mais uma turma de muito sucesso, de muito conteúdo, uma experiência incrível. É só o que a gente consegue prometer para vocês, tá bom? Obrigada, gente. Até mais. Bom, boa tarde a todas e a todos. Uma satisfação enorme, uma alegria estar aqui com vocês hoje para poder falar um pouquinho da minha experiência Brasil-Portugal. Queria agradecer muito à professora Cláudia Valente pelo convite, fazer uma saudação ao professor Edgar Pimenta, que é o coordenador desse curso, professor Fernando Almeida, professora Sandra Fernandes. Eu gostaria muito de poder voltar no tempo e ter a oportunidade de, mais uma vez, estar em Portugal para poder fazer um curso com essa qualidade do curso que está sendo apresentado a vocês. Mas como agora, nesse momento da minha vida, eu não tenho mais disponibilidade para poder fazer novamente um curso em Portugal, eu queria falar um pouco para vocês da minha experiência profissional, do quanto que foi importante para a minha carreira eu ter feito um pit stop e ter ido a Portugal, onde eu fiquei durante 18 meses, 1 ano e meio, para concluir todos os créditos do meu doutoramento e voltar depois ao Brasil. Eu falo que esse foi efetivamente um ponto de guinada na minha carreira e abriu profundamente a minha mente para uma série de questões que hoje são absolutamente fundamentais. Então, eu tenho uma gratidão muito grande por Portugal ter me oferecido, talvez aqui, o grau de excelência máximo na minha formação profissional e, além de tudo, como estava sendo muito bem dito aqui, Portugal oferece uma qualidade de vida muito grande para as pessoas que residem em Portugal, que têm essa oportunidade. Eu posso dizer que foram os 18 melhores meses da minha vida. Eu estive com a minha família, eu me lembro, Cláudia, na época em que eu tomei a decisão, as minhas filhas eram crianças ainda, né, com 7 e 9 anos, e crianças nessa idade, por óbvio, quando a gente oferece uma mudança muito grande como essa, por conta do universo delas, que ainda é muito reduzido, elas choraram muito, não queriam ir em hipótese nenhuma, não tinham ideia do que era Portugal, né, de um modo geral. E eu falei com elas que, olha, vocês estão chorando hoje quando agora a gente vai para Portugal, mas eu garanto que vocês vão chorar muito mais quando a gente tiver que voltar para o Brasil. E foi efetivamente o que acabou acontecendo. Acredito. Mas eu... tanto isso é verdade que no primeiro ano, depois que eu voltei de Portugal, as duas me pediram de presente de aniversário, elas fazem aniversário razoavelmente perto, voltar para Portugal para frequentar um dia, junto com a turma delas, uma aula na escola que elas cursaram em Portugal. Então, vocês percebam aí o quanto que isso foi forte na vida delas. Mas, dando um passo atrás aqui para explicar a importância de tudo isso na minha vida, eu comecei minha carreira como promotor de justiça no estado do Espírito Santo. Para os amigos portugueses que não conhecem, sempre foi um estado brasileiro particularmente complexo. E eu, que não sou natural do Espírito Santo, cheguei aqui com 25 anos e eu não sabia que o estado era um estado dominado pelo crime organizado, né? E era um estado onde a corrupção ela se estabelecia com uma intensidade muito grande. Eu sempre quis ser promotor de justiça porque o meu espírito foi sempre de buscar uma transformação social com o meu trabalho. E aqui encontrei um campo verdadeiramente fértil para que eu pudesse trabalhar nesse sentido. E ainda promotor substituto, início de carreira em estágio probatório, eu comecei um trabalho numa cidade do interior do Espírito Santo, onde
8 vereadores da Câmara Municipal acabaram presos. Foi a minha primeira investigação como promotor de justiça, como membro do Ministério Público, num momento do Brasil onde político ainda não ia para a cadeia. Então, aquilo chamou muito a atenção. Estou falando aqui do ano de 1998 e foi, inclusive, matéria do Fantástico. Então, vocês imaginem, Fantástico, para os amigos portugueses, é um programa muito popular da televisão brasileira que vai ao ar aos domingos e tem uma audiência muito grande. Então, vejam que naquela época, um caso de uma investigação de corrupção que levou vereadores para a cadeia foi uma grande matéria. E o Brasil evoluiu muito nisso, né? Todos sabem, né? Até ex-presidente da República acabou indo para a cadeia. Então, eu sempre digo que quando as pessoas falam que nós estamos numa fase de retrocesso, eu costumo fazer aqui uma retrospectiva indo bastante longe para mostrar que a gente avançou bastante. Esse fato acabou me tornando muito conhecido no Espírito Santo e foi criado, então, um grupo especializado de repressão ao crime organizado e combate à corrupção, do qual eu me tornei parte, e aí se avolumaram muitos casos de corrupção na minha mão, já aí envolvendo personagens políticos aí de um poder e influência muito maior. E o Espírito Santo, nesse período, inclusive, foi alvo de uma missão especial do governo federal. Tal era o grau de promiscuidade e de entrelaçamento entre o poder público e as organizações criminosas. Precisaram vir profissionais de fora do Estado do Espírito Santo para que a gente pudesse enfrentar essa grande mazela. O fato é que, quando esse trabalho primário ele foi concluído, eu me tornei promotor titular de uma promotoria de defesa do patrimônio público na capital do Espírito Santo. E aí eu continuei fazendo o mesmo trabalho, mas de uma maneira individual, não mais num grupo especializado como eu fazia antes. E aí continuei, da mesma maneira, trabalhando em vários casos de muita repercussão, envolvendo policiais, envolvendo membros do próprio Ministério Público, envolvendo magistrados, envolvendo integrantes do Tribunal de Contas, deputados estaduais, o próprio governador do estado na época. Quer dizer, uma gama muito grande de agentes públicos envolvidos em casos de corrupção. E teve um ponto que foi muito decisivo na minha tomada de decisão, que foi um caso envolvendo um vereador de Vitória, que é a capital do Espírito Santo, que era um miliciano, quer dizer, envolvido com crime organizado no bairro onde ele tinha um domínio político. E eu comecei a fazer um trabalho de investigação porque ele era dado à prática, vou tentar explicar aqui para os amigos portugueses, porque é até difícil para nós brasileiros aqui tratar de algumas questões que nos envergonham tanto. Mas aqui no Brasil existe uma prática chamada rachadinha, que é mais ou menos o seguinte: o político ele tem o direito de nomear alguns assessores, mas ele nomeia esses assessores com o compromisso de esses assessores repassarem uma parte da sua remuneração ao político que os nomeia. E esse vereador de Vitória era dado exatamente a essa prática. Bom, ele era um sujeito bastante perigoso, era um ex-policial, inclusive, e quando eu comecei a fazer essa investigação, ele me ameaçou e eu precisei de andar com escolta para preservar a minha vida e a vida da minha família. Mas o fato é que esse caso ele foi adiante. Esse vereador ele sofreu uma ação de improbidade administrativa que eu ajuizei, ele sofreu uma ação penal, ele foi preso. É um caso de político que foi condenado pela justiça e cumpriu a pena, inclusive, integralmente. Mas o grande ponto de atenção, e por isso que eu estou trazendo aqui essa situação prática, foi que, no período em que ele estava afastado, em razão de uma investigação que eu estava conduzindo, e eu estava ameaçado, andando com escolta, no lugar desse vereador, foi nomeado suplente. E 2 meses depois de o suplente assumir a posição daquele que havia sido afastado, eu recebi uma denúncia no meu gabinete que o suplente estava adotando a mesma prática.
também estava realizando rachadinha. E aquilo, eu andando com escolta, andando com segurança armada, aquilo me fez parar para pensar um pouco. Eu falei, eu acho que eu não estou trabalhando da maneira correta. Porque qual é a transformação social que eu estou gerando com o meu trabalho? Na verdade, o que eu estou fazendo é afastar um corrupto e um outro está entrando no mesmo lugar para fazer absolutamente a mesma coisa. Eu estou gastando dinheiro público, porque uma investigação, a minha hora como promotor é muito cara. Eu estou colocando a minha vida em risco e o resultado prático está sendo muito pequeno. E aquilo me fez parar para pensar e foi a hora que eu achei que deveria, ao invés de cuidar da repressão à corrupção no âmbito do poder público, que era a hora de eu começar a pensar na prevenção à corrupção, que, inegavelmente, é muito mais efetiva do que trabalhar pelo viés repressivo. E foi quando, Cláudio, eu já tinha terminado o meu mestrado, eu queria já fazer o meu doutorado, e eu vi a oportunidade de cursar o meu doutorado fora do Brasil. Eu fiz um estudo muito rápido, dei uma olhada, o meu irmão morava em Portugal, me sinalizava positivamente no sentido de eu também me mudar para lá durante pelo menos um tempo. E a Universidade Nova de Lisboa, ela é uma universidade muito conhecida, principalmente pela área de business também. E eu procurei o programa que me interessava nessa universidade, que tratava especificamente da questão do compliance. E foi essa a razão da minha decisão. Eu queria estudar prevenção à corrupção pelo viés do compliance, e eu fui aprovado na seleção para o doutoramento, consegui uma licença do Ministério Público e fui para Portugal no ano de 2011. E algumas coisas, eu digo sempre que eu sou muito iluminado na minha vida. Quando eu cheguei em Portugal, Portugal tinha acabado, e aí os professores portugueses que estão aqui presentes me corrijam se eu estiver aqui falhando em alguma data, mas Portugal tinha acabado de implementar a Convenção da OCDE de combate ao suborno transnacional, inclusive fazendo alterações no Código Penal português para criar um crime de corrupção específico para pessoas jurídicas, que não é uma coisa muito comum entre nós brasileiros, que não temos tradição nesse sentido. E aquilo me chamou muito a atenção, porque a universidade na qual eu estava cursando o meu doutoramento começou a realizar vários eventos para tratar desse assunto. E quando eu comecei a olhar, voltar meus olhos para essa convenção, eu percebi que o Brasil também era signatário da mesma convenção. Falei, bom, isso está acontecendo aqui em Portugal nesse momento, uma transformação substancial. Uma hora isso vai acontecer também no Brasil. E como eu queria desenvolver a minha tese de doutorado de modo que ela pudesse ser útil para Portugal e também para o Brasil, afinal de contas, eu era um estudante brasileiro numa escola portuguesa. Aqui já fica, inclusive, a minha dica para vocês que pretendem estudar em Portugal. Eu acho que é nosso dever, como estudantes nessa condição, de nós desenvolvermos o nosso trabalho de modo que atenda Portugal, que está nos recebendo e nos capacitando, e também atenda ao Brasil. Afinal de contas, nós vamos voltar e temos também o dever de trazer algo que seja útil à comunidade brasileira. E eu comecei a desenvolver a minha pesquisa exatamente nesse sentido, em cima da Convenção da OCDE de combate ao suborno transnacional e em cima da legislação portuguesa que estava nascendo. Eu tive a oportunidade também de ficar alguns meses em Londres, onde eu fui também me aprofundar na UKBA, que é de 2010, e que também tem como base essa mesma convenção. E eu volto para o Brasil no ano de 2013, exatamente o ano em que é publicada a Lei 12.846, conhecida como Lei Anticorrupção Empresarial. Eu, particularmente, não gosto muito dessa nomenclatura, mas foi uma lei que foi publicada com uma velocidade muito grande, porque o Brasil estava sendo pressionado pela OCDE
O Brasil foi o penúltimo país a implementar a convenção, para vocês terem uma ideia. Já estava prestes, inclusive, a sofrer sanções internacionais. E essa lei ela é publicada e entra em vigor, trazendo muitas novidades que não eram muito afetas à comunidade jurídica brasileira. Por exemplo, a responsabilidade objetiva e a construção, a responsabilidade objetiva para empresas e a construção dos programas de compliance que, essa é uma curiosidade, desde o início são tratados aqui no Brasil como programas de integridade. E já em Portugal, eu tinha iniciado o meu estudo mostrando as diferenças entre programas de compliance e sistemas de integridade. E, para minha surpresa, a lei brasileira ela já é inaugurada usando a expressão programas de integridade, apesar de ela tratar efetivamente de requisitos de programas de compliance. E eu vi ali que eu poderia aprofundar muito a minha tese, e a minha tese ela teria uma utilidade muito grande, não só aqui no Brasil, mas também em Portugal. E, efetivamente, o título da minha tese é Integridade, como a Cláudia disse, a integridade governamental e empresarial, que depois se tornou o meu livro, que está aqui, também foi lançado em 2017. Estou precisando, inclusive, atualizar, tenho sido cobrado insistentemente pela minha editora, mas ainda não tive tempo para parar de fazer. A Cláudia está mostrando aqui. Obrigado, Cláudia. Bom, isso foi muito interessante porque, em 2014, é reeleito para o governo do Estado do Espírito Santo, eu ainda promotor de justiça, o governador Paulo Artung. E começavam ali a soprar os ventos da Operação Lava Jato, a maior operação de combate à corrupção da história. Isso na palavra das autoridades americanas. E o governador eleito do Espírito Santo, ele me chama para uma reunião e me pergunta o seguinte: Marcelo, essa lei nova que foi publicada agora, e eu, como eu sempre fui professor também, eu comecei a dar muitas palestras para as empresas sobre essa lei, exatamente porque era o objeto da minha tese de doutorado. E o governador, que tinha um conhecimento muito grande aqui com os empresários do Espírito Santo, ele me pergunta se eu tinha condições de implementar essa lei no Estado do Espírito Santo de maneira pioneira aqui no Brasil. Isso para o mandato dele que se iniciava no começo de 2015. É claro que ele estava identificando ali uma oportunidade política, porque a Operação Lava Jato estava chamando muita a atenção do público de uma maneira geral, e ele queria, obviamente, navegar nessas águas. E eu disse a ele que sim, que eu achava que eu conseguiria efetivamente colocar a lei em funcionamento aqui no Brasil, e ele me convida, então, para ser o secretário de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo, com essa missão precípua de implementar a lei de maneira pioneira aqui no Brasil. E, efetivamente, esse projeto foi um projeto de muito sucesso. O Espírito Santo foi o primeiro estado do Brasil a criar uma estrutura de integridade pública no Brasil, foi o primeiro estado a regulamentar essa lei aqui no Brasil, foi o primeiro estado a criar uma área administrativa específica para aplicação da Lei 12.846, e foi durante a minha gestão que essa lei ela foi aplicada pela primeira vez no Brasil, no ano de 2015. É claro que isso, no auge da Operação Lava Jato, chama muito a atenção da imprensa, e esse trabalho que foi desenvolvido no Espírito Santo, ele ganha uma dimensão nacional, e vários estados do Brasil começam a visitar o Espírito Santo para entender de que maneira, qual foi o know-how utilizado para que essa lei ela pudesse ser aplicada. E aí, mais uma vez, eu tenho que agradecer Portugal, porque muita da bagagem que eu trouxe quando eu voltei do meu doutoramento, eu utilizei na estruturação dessa lei. Como eu disse a vocês, eu era membro do Ministério Público e, por isso, nos meus 18 meses em Portugal, eu tive uma proximidade muito grande com os membros do Ministério Público de Portugal e aproveitei muito do que eles estavam desenvolvendo nesse momento.
aqui no momento em que eu volto para o Brasil, especialmente para colocar de pé a Lei 12.846. Bom, é claro que quando eu terminei a minha missão como secretário de Controle e Transparência no Espírito Santo, eu volto para o Ministério Público, mas aí a minha cabeça ela já estava completamente voltada para uma outra dimensão completamente diferente daquela do Ministério Público, de caráter eminentemente repressivo. Eu não queria mais trabalhar sob esse enfoque em relação ao enfrentamento à corrupção. Eu queria trabalhar com a prevenção. E aí, Cláudia sabe muito bem disso, teve ainda um momento muito peculiar na minha carreira que me causou uma tristeza muito grande. Eu fui convidado pelo Conselho Nacional do Ministério Público para representar o Brasil na vice-presidência de integridade do Banco Mundial, depois de passar por uma seleção e ser aprovado, né, em Washington. E o meu chefe no Ministério Público do Estado do Espírito Santo acabou impedindo a minha ida, né? Então foi uma frustração muito grande para mim, e eu vi que aquela era uma sinalização de que eu precisava de deixar o Ministério Público, porque aquilo não fazia muito mais sentido para mim. E, efetivamente, eu peço exoneração do Ministério Público em 2019, já com o meu livro publicado, e vou trabalhar na Petrobras, exatamente no auge da Operação Lava Jato, não assumindo uma posição de liderança, mas numa posição dentro da estrutura de compliance da companhia. E era um momento de muita dificuldade da empresa. Eu gosto, vocês estão percebendo, de enfrentar os desafios, mas semana sim, semana não, a Polícia Federal estava na porta da empresa com as viaturas, com o giroflex ligado. Isso causava um problema enorme, uma desconfiança brutal dentro da empresa, principalmente entre os colaboradores. E a Petrobras tinha acabado de assinar o NPA com as autoridades americanas, porque, como a Petrobras tem ações comercializadas na Bolsa de Valores de Nova York, foi aberto um processo contra a Petrobras por conta do envolvimento na Operação Lava Jato nos Estados Unidos. E a Petrobras fez um acordo com as autoridades americanas, estabelecendo ali uma série de compromissos a serem cumpridos. Esse era o momento da empresa. E o diretor de governança e conformidade da Petrobras à época, que corresponde ao Compliance Officer mundial da Petrobras, diante dessa pressão enorme, ele renuncia à posição. E aí a Red Hunter, que havia me recrutado do Ministério Público, ela me chama e falou: Marcelo, a situação é muito delicada e não tem outra maneira, você é a pessoa com o perfil que a empresa precisa para assumir essa posição. E talvez não, eu tenho certeza, esse foi o maior desafio da minha carreira. Qual foi a grande vantagem que eu tive? Eu tive um estágio de ingresso na Petrobras, onde durante 4 meses eu pude entender a dinâmica da empresa, eu pude mapear quais eram os problemas que a empresa ela enfrentava. E aí, mais uma vez, eu agradeço a Portugal, porque era um terreno absolutamente fértil para eu poder colocar as minhas ideias que eu havia construído na minha tese de doutoramento em prática na maior empresa da América Latina, diante do maior caso de corrupção da história. Eu pensei comigo mesmo, se eu conseguir colocar de pé, dentro da Petrobras, a minha tese de doutorado, que era exatamente a tese que defendia a transposição de um programa de compliance rígido para um sistema de integridade efetivo, embasado na disseminação e na absorção da cultura de integridade, se der certo na Petrobras, diante do maior caso de corrupção na história, vai dar certo em qualquer empresa no mundo. E eu comecei a fazer esse trabalho mostrando exatamente qual era o projeto que eu tinha, que foi estruturado em 8 etapas. Inegavelmente, a Petrobras ela já tinha um programa de compliance com os requisitos básicos que todos nós conhecemos, mas não tinha um sistema
de integridade embasado efetivamente nessa questão cultural. E eu desenhei esse projeto que, como eu disse, tem 8 etapas absolutamente sucessivas. A primeira etapa é o delineamento do propósito corporativo. A segunda etapa é a construção de uma estrutura GRC, governança, gestão de riscos e compliance. E é claro que havia necessidade de serem aprimoradas algumas bases que lá estavam estabelecidas, inclusive para atender os compromissos com as autoridades americanas. A terceira etapa, que é o aprimoramento da transparência corporativa. Eu tenho até uma situação muito concreta e ilustrativa da importância disso dentro de um sistema de integridade, porque a Petrobras havia sido expulsa do Fundo Soberano da Noruega, e uma das missões que o Conselho de Administração me deu era exatamente fazer com que a Petrobras voltasse para a carteira de investimento desse fundo, porque ele é um fundo absolutamente paradigmático para os demais fundos mundiais. E depois que eu cumpri todas as exigências do Fundo Soberano da Noruega, eu me lembro de uma conversa que eu tive, uma reunião que eu fiz com o Compliance Officer, e ele me dizendo que estava satisfeito com a estrutura que eu tinha demonstrado para ele que havia sido construída, mas ele me disse assim: mas não adianta eu saber que você fez isso tudo. Eu preciso que os investidores saibam. E a única maneira que eu tenho de fazer com que os investidores saibam de tudo isso que você fez é você dando transparência. Enquanto você não tiver transparência em relação a essas questões, você continua fora do fundo. E o trabalho, então, na sequência, foi exatamente dinamizar a questão da transparência corporativa, que é a etapa 3. A etapa 4 é a meritocracia, é a construção de um sistema meritocrático dentro de uma empresa, até porque, se não houver essa meritocracia verdadeira dentro das empresas, a gente não pode falar em integridade corporativa, em benesses pessoais que são absolutamente contraditórias à própria base da integridade corporativa. Isso foi feito e o sistema meritocrático da Petrobras ele está embasado nas ações afirmativas e no livro do professor Michael Sandel, que é a tirania do mérito, é a gente olhar não apenas para as entregas, para a linha de chegada, mas a gente olhar também para a linha de largada, para pensar dentro das empresas em diversidade social, diversidade de gênero, diversidade racial. Isso tudo é importante até para que as empresas cumpram a sua função social. O quinto passo, dentro da estrutura de um sistema de integridade, da forma como eu concebi, é a inovação. E para que haja inovação, esse foi um ponto muito importante no meu trabalho, é muito importante que a criatividade ela seja estimulada, e quando você tem um ambiente muito repressivo, é claro que você inibe a criatividade e, via de consequência, você mata a inovação dentro de uma empresa. Então, eu construí o sistema de consequências da Petrobras, que inexistia nessa época, todo ele embasado na preservação e na proteção do erro procedimental de boa-fé. Então, hoje, no sistema de consequências da Petrobras, a punição ela se dá única e exclusivamente quando fica demonstrada a intenção, o dolo do colaborador de incorrer na violação de um regramento estabelecido nos padrões de conduta da empresa. Quando a falha ela é meramente procedimental, o procedimento é outro, completamente diferente. Isso foi uma grande vitória. Até hoje é um instrumento muito festejado pela área de integridade corporativa da empresa. A etapa seguinte, a inovação, ela corresponde exatamente à questão da lealdade corporativa. E aí essa lealdade corporativa ela tem uma série de facetas, é a lealdade entre os próprios colaboradores, é a lealdade dos colaboradores com a liderança da empresa, é a lealdade que a empresa tem que guardar no relacionamento com as autoridades públicas, é a lealdade que a empresa tem que guardar com os seus competidores de mercado. Então, essa etapa é uma etapa que demandou a construção de uma quantidade muito grande de políticas internas da empresa,
E aí, é claro, tocando em questões relacionadas a conflito de interesses, questões relacionadas a assédio moral e assédio sexual, que até aquele momento não eram tratadas no âmbito dos programas de compliance. Então, foi também uma novidade muito grande que se estabeleceu. A sétima etapa dessa construção, ela guarda pertinência exatamente com as políticas ESG. Até porque não dá para a gente dizer que uma empresa que tem corrupção zero seja íntegra se ela polui o meio ambiente, se ela não dá o tratamento adequado a resíduos sólidos, se ela é leniente com trabalho escravo, trabalho forçado, trabalho infantil na sua cadeia de fornecedores. Está aí agora, é bom até ter os amigos de Portugal aqui presentes, a Lei Europeia de Integridade na Cadeia de Fornecedores, para mostrar isso muito bem como um aparato que precisa de estar absolutamente integrado aos programas de integridade. Essa é uma lei que tem previsão para entrar em vigor no final desse ano. Existe aí uma discussão se vai haver uma prorrogação por mais um ano, mas o fato é que as empresas europeias, daqui para frente, vão ter que verificar se as empresas com as quais elas se relacionam comercialmente, essas outras empresas também têm padrões de integridade estabelecidos, porque não adianta a empresa ela fazer o seu papel dentro de casa, mas ela ser absolutamente receptiva a uma outra que que aceita que haja esse tipo de falha de vicitude dentro da sua estrutura operacional. Então, isso fala muito alto, e agora, recentemente, a coisa de um mês atrás, esse conceito de integridade corporativa que eu sempre defendi, desde que eu publiquei a minha tese, né, usando o conhecimento que eu obtive em Portugal. Isso é muito importante falar, e eu tenho essa gratidão extrema dentro de mim, porque foi exatamente em Portugal que eu absorvi esses conceitos todos. Agora, a coisa de 2 meses atrás, a CGU ela publicou as diretrizes para os programas de integridade das empresas privadas e reconheceu que o conceito de integridade corporativa precisa de estar alargado não só para contemplar as políticas anticorrupção, mas também as questões relacionadas à responsabilidade ambiental e à responsabilidade social. Então, essa é uma vitória, uma conquista muito importante para nós brasileiros, porque nos conecta exatamente com aquilo que de melhor está sendo praticado na Europa. Eu falei que esse é a sétima etapa para a gente alcançar o objetivo estratégico final de um sistema de integridade, que é o fortalecimento da reputação da empresa. E também está demonstrado, eu também procuro trabalhar isso nos meus livros, existem várias pesquisas empíricas que mostram que quanto mais fortalecida está a reputação de uma empresa, melhores são os seus resultados. O que mostra muito bem que alocar recursos na construção de um sistema de integridade corporativa não é e nem pode ser considerado uma despesa. É, sim, um investimento. Então, esse projeto que eu desenvolvi na Petrobras, ele foi aplicado, ele foi implementado à risca, nos seus mínimos detalhes, para e passo. Eu também consegui cumprir todos os compromissos que a Petrobras havia assumido com o DOJ nos Estados Unidos. Isso no meu período em que eu estive à frente da diretoria de governança e conformidade da Petrobras, 2 anos e meio. Tanto que o Conselho de Administração me convidou para mais um mandato, mas eu, diante do desgaste, vocês podem imaginar, pessoal, familiar, eu achei que era a hora de passar o bastão para um sucessor e que pudesse dar continuidade ao trabalho. E eu deixei a Petrobras em maio de 2021. Depois disso, eu fiquei como sócio da área de compliance durante 3 anos do Tosini Freire Advogados, que é um grande escritório de advocacia brasileiro, reconhecido, inclusive, pelas práticas de compliance e integridade corporativa. E agora, coisa de 5 meses atrás, eu fui convidado para assumir
a diretoria da FTI Consulting, que é uma consultoria americana que está distribuída, tem a sua atividade distribuída por 33 países no mundo inteiro, líder de mercado nos Estados Unidos, na Europa, e eu achei que era um desafio novo na minha carreira, onde eu poderia também implementar essas ideias, implementar e colocar de pé um projeto que deu certo na Petrobras e que eu venho replicando em várias outras empresas brasileiras. Então, o que é importante aqui, professor Edgar, Cláudia, é que toda essa construção teórica, e eu percebi que o senhor fez questão de ressaltar que esse é uma ponta estrutural do curso que está sendo oferecido, você conseguir conjugar a teoria com a prática. Eu sempre pensei, eu sempre fui acadêmico, eu sempre fui professor, desde que eu me entendo por gente, eu sou professor, mas eu sempre tive muita convicção de que não adianta a gente ter a prática se a prática não encontra eco na teoria e vice-versa. Também não adianta absolutamente nada a gente ter uma base teórica muito forte se essa base teórica não tem aplicação prática. Eu acho que esse curso ele busca proporcionar exatamente isso, e eu tenho certeza que vocês que estão interessados em cursar na Porto School of Business, um curso com um grau de excelência tão elevado, com vários professores que eu conheço muito de nome e são expoentes na Europa e também aqui no Brasil, eu tenho certeza que vocês vão ficar muito bem servidos. Esse encontro que se estabelece entre a teoria e a prática é absolutamente fundamental quando a gente toca nessas questões relacionadas a políticas anticorrupção, questões de responsabilidade social, questões de responsabilidade ambiental e a integridade corporativa como um todo. Então, assim, queria dar os parabéns aos idealizadores do curso. Estou muito feliz, muito honrado de ter sido convidado aqui para esse encontro de hoje. Espero ter contribuído. Fico à disposição, inclusive, dos amigos brasileiros aqui que estão pensando em realizar esse curso para mostrar que, efetivamente, como eu fiz com a Cláudia, né? Como que a gente tem a responsabilidade, muitas e muitas vezes, de transformar a vida das pessoas. Foi numa conversa que nós tivemos que ela definitivamente resolveu ir a Portugal, onde ela também não se arrependeu, e nós estamos sempre aqui, aprimorando o nosso conhecimento, evoluindo como profissionais, e eu queria deixar aqui registrada a minha gratidão a Portugal. Adoro Porto, né? Sou um verdadeiro admirador da cidade. Aliás, dos meus pratos favoritos se deve muito ao Porto, onde eu visitava constantemente. Eu sou apaixonado por francesinha. A francesinha é um prato, vai ter que ser a francesinha do Porto, porque existem francesinhas em Portugal inteira, mas tem que ser a francesinha do Porto, é um prato típico, e sem falar, obviamente, nas vinícolas, né? Vocês têm ali ao redor uma possibilidade de evoluir, inclusive no conhecimento também em torno da questão dos vinhos. Eu aprendi muito que eu falo aqui hoje com meus amigos, as pessoas acham que eu entendo de vinho, mas é porque eu visitava muito as vinícolas do Porto e aprendi muita coisa. Hoje eu aqui acabo entre meus amigos sendo uma referência por esse motivo. Mas, amigos, tenho certeza que vocês aderindo aqui ao ideal do curso, vocês vão fazer uma excelente escolha. Cláudia, espero ter atendido aqui o objetivo. Obrigado. Com certeza, professor Marcelo. Olha, arrepiada aqui, com tanta experiência boa, né? Relembrar realmente é muito nostálgico, né? Acho que a gente não poderia ter contado com um melhor, né, expositor e convidado nesse nosso encontro do que realmente com o Marcelo, que tem essa experiência muito rica envolvendo Brasil e Portugal. Marcelo, só aproveitando os minutinhos que a gente tem, que eu acho que é bem interessante você compartilhar com os presentes também, a sua atual a posição como conselheiro da universidade, que eu acho que, né, decorreu da sua experiência do doutorado, então é super interessante, eu acho que, né, até por conta do tema, né, e da sua atuação no conselho, acho que também vale a pena você compartilhar com os colegas.
Ótimo, né? Eu tive a satisfação e a honra agora no início desse ano de ser convidado pela Universidade Nova de Lisboa para compor o Conselho Alumni de ex-alunos, né, da faculdade. E uma coisa que me chamou muito a atenção, eu estava conversando exatamente sobre esse tema com a Cláudia, né, é como que o exemplo ele é importante, né? Então, vejam, eu falei com vocês da questão da meritocracia e essa base toda da meritocracia que eu procuro aplicar, implementar nas empresas a partir exatamente desse conceito da meritocracia real ou verdadeira, que envolve exatamente essa questão de diversidade social, racial e de gênero. Quando a professora Margarida Lima Rego me convidou, que é a atual diretora da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, ela me convidou, ela me mandou a relação das 10 pessoas que iriam compor esse conselho. E se vocês olharem para esse conselho, eu acho que depois a Cláudia ela pode compartilhar, né? 5 homens, 5 mulheres, negros, não portugueses, asiáticos, enfim, a diversidade ela impera nesse conselho, como tem que ser. Aliás, quando a gente tem a diversidade, os melhores resultados eles sempre aparecem. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, professora Margarida, eu fico muito orgulhoso de ver essa composição, porque foi assim que vocês me ensinaram, né? E agora vocês estão tendo a oportunidade de buscar a composição desse conselho com esse nível de diversidade. Isso só mostra que eu fiz a escolha correta, até porque um dos elementos da integridade é exatamente a coerência, né? Então, estou muito feliz de poder estar participando desse conselho como homem branco e brasileiro, né? Fora da linha aí de outras pessoas que vão compor esse conselho e vão trazer as suas visões de mundo e que, é claro, vão ser muito importantes para essa construção. Excelente, professor. E a gente fica muito feliz de contar com você nesse conselho também, representando o Brasil, né, pela Europa. Muito parabéns novamente, muito bom para a gente saber. Bom, professor Fernando, fique à vontade para apresentar os detalhes do curso. Professor Marcelo, se quiser se despedir, fique à vontade, deixar-nos. Eu sei que tem uma agenda aí ocupada. E muito obrigado novamente, em nome da PBS e da FIA, por estar com a gente. Obrigada mesmo. Obrigado, Cláudia. Eu vou me despedir sim, que eu tenho uma outra reunião daqui a pouco, mas não sem antes de deixar aqui um abraço ao professor Fernando, minha saudação mais uma vez, professor Edgar, professora Sandra Fernandes, um prazer e um orgulho imenso aqui estabelecer contato com vocês. Tenho certeza que a gente pode aí desenvolver muitos projetos interessantes juntos. Uma satisfação enorme, registrando aqui meu agradecimento final. A satisfação é nossa, doutor Marcelo Zenkner. Foi muito bom ouvir a sua experiência, ouvir as suas abordagens, a sua metodologia. Espero que a gente possa compartilhar desse conhecimento em outras ocasiões com mais detalhes. Foi muito interessante e traz muito orgulho ver um brasileiro brilhando desse jeito com contribuições enormes para o país, que é o que a gente precisa, né? Pessoas com cabeças boas e com boas intenções e com coragem também. Acho que tem tudo isso que mostra a sua marca, né? Enfrentando desafios, está sempre procurando desafios e enfrentando eles e tendo sucesso. Isso que é o mais importante. Então, muito obrigado mais uma vez. Foi um grande prazer para mim e com certeza para todos que tiveram a oportunidade aqui de estar com você. E também foi gravado, tudo isso a gente vai compartilhar com quem se interessar em saber mais pelo programa. Muito obrigado, realmente muito obrigado. Bom, para finalizar, algumas suas características aí do programa que a gente está propondo, né, o International Program in Compliance Fraud and Risk Management. Na verdade, apesar do título em inglês, o programa é em português, ele não é em inglês, né? E ele vai ser aqui na Porto Business School, de 30 de junho a 18 de julho, com uma carga horária de 100 horas, que envolve tanto aulas quanto visitas, um investimento de 6 mil euros, e a gente tem uma data limite de 15 de dezembro para a confirmação da inscrição. Vocês têm a Priscila, que está aqui, que é o nosso contato na FIA,
que pode tirar as dúvidas e entrar em mais detalhes, mas é um programa realmente, como vocês viram aí, com vários testemunhos, inclusive um dos maiores testemunhos são os ex-alunos que estão aqui participando, que participaram, ou que ainda estão aqui, vieram, mesmo os que não tinham muito tempo, fizeram questão de dar uma passagem, está aqui ainda o Fábio Jordão. Então é um programa muito bacana, muito legal, e eu espero que tenha sido útil essa apresentação para vocês e ficamos à disposição para dúvidas. A Priscila já está com dificuldade de responder os WhatsApps aí do pessoal pedindo informações, então vamos logo ir atrás dessas inscrições, de se inscrever, e vamos nos encontrar aqui com esse pessoal tão competente e simpático da Porto Business School. Ok? Alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram colocar? A gente aproveita o tempo para responder. Professor, acho que vale a pena a gente comentar. Alguém ia Sim. falar? Desculpa. Quem quiser fazer alguma pergunta, levanta a mão. Acho que não tem nenhuma pergunta. Fala. Parece que eu ouvi alguém começando a falar. Bom, mas eu acho que vale a pena a gente comentar também, professor, que são bem-vindos alunos de outros cursos que não só a formação, a pós-graduação em em fraudes, riscos e compliance, tá? Então, a gente considera também alunos com pós em governança, em TI, em projetos, além de MBA. E provavelmente esses alunos vão ter é óbvio, né? A gente vai ter uma avaliação prévia aqui pela FIA, mas a gente deve também ter uma formação, um alinhamento com algumas aulas antes do curso, tá? Para alinhar Está termos de confirmado. conhecimento. Certamente teremos, né, esse alinhamento. São 16 horas para estar na mesma página quando vier aqui. Então, tem pessoa de gestão de tecnologia, ambiente de gestão de tecnologia que não tem essa formação, vai ser alinhado o conhecimento deles para poder seguir o curso aqui em igualdade de conhecimento, né? Pelo menos um conhecimento fundamental. E por que isso é importante, né? Porque, como o professor Zenkner comentou, e na nossa turma também nós tivemos, muitas vezes pode acontecer do casal querer cursar o curso. E aí, um deles não ter a formação em compliance. Então, essa é uma dúvida que surge, que isso já surgiu. Então, a gente está trazendo essa possibilidade também, por que não a família participar, né? É uma experiência muito mais rica até, né, do casal, porque pode conciliar as férias depois na Europa, ou antes na Europa, para participar do São João, que o professor Edgar comentou. Então, realmente, a gente está possibilitando aí ter várias oportunidades, né, para quem quer, quem pode ir. Então, não deixem de se programar para vir, ainda tem tempo, mas precisa decidir, tem um mês aí, um mês e meio para tomar decisão, e aí tem o parcelamento, que dá para pagar em parcelas, mas não percam essa oportunidade, que não tem muitas oportunidades desse tipo, inclusive no Brasil, né? Quer dizer, vocês não têm outra oportunidade como essa de ter um duplo diploma. Bom, na verdade, ter um programa tão extenso, né? Com 3 semanas, 100 horas, com experiências de vivência num país estrangeiro, com uma experiência europeia, uma possibilidade de interação com um grupo de excelência, que é o grupo que costuma compor as turmas, né? Então, não percam isso, tentem, fiquem à vontade para acionar a minha, a professora Cláudia, a Priscila, e vamos para o Porto. Tá bom? Obrigada a todos, ficamos à disposição. Bom dia e boa tarde. Agora já é boa tarde para todos. Boa tarde para todos agora. Obrigada. Toma um vinho por nós, professor Fernando. Isso aí, vou tomar. Um abraço. Tchau. Tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Bom.